A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é a missionária Cássia, e nós vamos falar sobre o capítulo 3 de João. Se você tiver sua Bíblia, abra no Novo Testamento, no capítulo 3 do livro de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e lhe disse: Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos à terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Vamos refletir nessa passagem, onde fala sobre Nicodemos. Nicodemos era um grande judeu, um mestre. Hoje nós podemos perceber o povo judeu que tem a sabedoria da palavra, que tem o conhecimento, e Nicodemos era um dos príncipes. Príncipes quer dizer majestoso, né? Ele tinha um grande e vasto conhecimento. E ele foi ter de noite com Jesus, né? Um fariseu falando com Jesus, e reconheceu que Jesus era mestre e falou para ele, né? Isso indica que diante da posição de Nicodemos se dirige a ele sabendo quem ele é. Porque muitos fariseus não aceitaram Jesus. Muitos fariseus, donos da palavra, de entendimento, não creram em Jesus. Mas ele via e entendia que somente através de Jesus aconteciam grandes sinais. E aí Jesus respondeu, né, que ele precisava nascer de novo. E Nicodemos ficou indagando: como assim nascer de novo? Será que eu vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus, ele falava em espírito. E muitas vezes, por falar em espírito,
as pessoas não entendiam por que estavam na carne. Porque quem é nascido da carne não entende o que é do espírito. Então, é importante nascer do espírito. Por quê? Porque somente nascendo do espírito é que podemos ouvir e ver Cristo. Quando ele fala que a luz, ela não consegue viver diante das trevas, e as trevas não conseguem viver diante da luz. Então, quando nós entendemos que as coisas terrestres, muitas coisas, elas não são compatíveis ao espiritual. E muitas vezes, quando alguém fala sobre as coisas espirituais, as pessoas ficam se perguntando: mas o que é isso? Como assim? Nascer de novo? Tem que se batizar? Como que é sair da carne para o espírito, viver em espírito? Aqui, Jesus quis falar para ele que o que é nascido de espírito não sabe para onde vai, porque o vento sopra na vida dele e sopra onde quer e ele não sabe nem para onde vai. Ele é conduzido espiritualmente aonde o Senhor leva o que é nascido do espírito. E diz que o Filho do Homem se levantando para praticar a verdade e para ser luz. Vamos continuar no versículo 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E viam ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado no cárcere. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo na outra parte do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviada diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhes assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala as coisas da terra. Ele que vem do céu é sobre todos. E aquele que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Ele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essa passagem fala sobre o testemunho de Jesus e como João via o testemunho de Jesus. João, ele batizava e João ainda não tinha sido lançado no cárcere, porque lançariam ele, porque muitos acreditavam que ele era o Cristo, porque ele batizava. Mas João, ele relatava a todos, ele falava: não sou eu, não sou eu, é ele. É necessário que ele cresça, porque ele vem do céu, porque ele vem de cima. Mas ninguém aceita o seu testemunho, ninguém aceita ele. E quando nós entendemos que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, a ira de Deus permanece sobre ele. Muitas vezes as pessoas falam de Jesus, do Cristo, que veio, que sofreu, que padeceu, que foi humilhado, rejeitado, foi traído, foi negado, foi humilhado, foi exposto.
E muitas vezes nós não entendemos que, assim como João, é importante que nós falemos sobre Cristo, que Cristo virá. Cristo virá dos céus, Cristo virá das nuvens. E João, ele não escondia isso para as pessoas. João falava, eu conheço o testemunho dele. Eu sei que ele veio do céu. Eu sei que ele é enviado, ele é escolhido. Então, a passagem de João, no capítulo 3, falando de Nicodemos e João Batista, nos relata e nos retrata sobre a importância de nós acreditarmos no testemunho. O testemunho, o meu testemunho, o seu testemunho é muito forte e evidencia que nós somos testemunhas do Senhor aqui na terra. E nós precisamos ser testemunhas e precisamos falar do nosso testemunho. Porque quando nós testemunhamos que o Senhor é na nossa vida, quando nós testemunhamos quantas coisas nós passamos e ainda estamos vivos, quantas coisas nós enfrentamos e mesmo assim o Senhor nos sustenta, nós estamos crendo que Deus é conosco, que Jesus faz parte da nossa vida, que nós cremos e acreditamos que mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de situações adversas, o Senhor não nos desampara, o Senhor está conosco em todos os momentos. E por isso nós vamos orar nesta palavra. Feche os seus olhos e vamos meditar. Pai querido, obrigada por nos apresentar a cada dia o seu Filho Jesus. Aquele que sofreu, aquele que teve dores, mas que ele foi honrado. Porque muitas pessoas o rejeitaram. Até os seus, que eram judeus, rejeitaram eles. Muitos. Mas alguns entenderam quem ele era. E o Senhor, pela benevolência e grandeza do teu nome, sabemos e entendemos que o Senhor é o nosso Rei e que o Senhor enviou o seu Filho para que nós possamos crer nele. E nós cremos no Senhor Jesus. Nós cremos que ele é o nosso Salvador. Nós cremos que através do caminho de Jesus nós seremos salvos. Através do caminho do Senhor Jesus, nós entenderemos que nele, somente nele, nós podemos confiar. Somente nele há resposta e salvação. Somente nele há vitória. Porque o Senhor assim disse na tua palavra e essa palavra está se cumprindo e essa palavra se cumprirá. Que os nossos testemunhos, Senhor, sirvam para as pessoas. Sirvam como exemplo, Pai, de grandeza e de poder no seu nome. Que cada um que está aqui orando comigo, meditando nessa palavra e lendo neste dia, possa refletir durante todo o dia e meditar o quão bom o Senhor é nas nossas vidas. O quão o Senhor nos ensina que através da nossa dor, nós aprendemos, nós evoluímos, nós crescemos mediante a Tua palavra, porque precisamos aprender a Te obedecer. Precisamos, Senhor, aprender a entrar no Seu caminho, na Sua vontade, não na nossa vontade, porque a nossa vontade é pecado. A nossa vontade, Senhor, é não Te adorar somente a Ti, mas queremos adorar imagens, queremos adorar ídolos. A nossa vontade é não honrar nossos pais e nossas mães, é abaixar nossa cabeça e entender que eles são escolhidos para nós. A nossa vontade, Senhor, é fazer muitas coisas erradas. Muitas vezes nós queremos praticar o mal, mas nesse dia, Senhor, muda o nosso pensamento, muda o nosso coração, transforma o nosso caráter. Assim como Jesus, que enfrentou tantas dores, mas ele suportou e ele venceu. E ele disse que nós venceríamos. Então faze com que o homem da terra veja e reconheça o nosso testemunho no Senhor. Quantas vezes, Senhor, a morte bateu na nossa porta. Quantas vezes, Senhor, o sofrimento e a queda bateu na nossa porta, mas o Senhor nos sustentou até aqui. E nós somos gratos porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu a mão, o Senhor nos levantou, o Senhor abriu os nossos olhos. E por isso nós estamos felizes e alegres neste dia, porque o Senhor é conosco em todo o tempo. Retira de nós, Senhor, aqueles que não creem no nosso testemunho. Retira de nós aqueles que não ouvem a sua palavra. Aqueles, Senhor, que têm o coração amargurado, duro, Senhor, e não creem no seu Filho e no testemunho, Senhor, que nós carregamos do seu Filho. E que o seu nome seja glorificado em todo o tempo nas nossas vidas. Amém.